Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nós vamos fazer hoje um devocional no livro de Atos, no capítulo 24. Vamos ler todinho o capítulo 24. Vamos então, sem delongas, ao que interessa. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. O teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a veracidade ou a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu um sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem aqui chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo.
Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Meus queridos, nós vemos aqui a continuação da saga de Paulo em sua própria defesa, tentando aqui provar a sua inocência contra aqueles acusadores que traziam muitos argumentos infundados. Nós vemos aqui nesse texto do capítulo 24, pelo menos 3 personagens principais que falavam muito bem acerca, e falavam não só falavam, mas conheciam muito bem acerca da lei romana. Então nós temos aqui o primeiro personagem são os acusadores, o Tértulo, né? Então Tértulo, um advogado que apareceu aqui a mando do Sinédrio, né? Então aqueles judeus de Jerusalém conseguiram arrumar um advogado para acusar Paulo contra aquelas acusações infundadas ali de profanação do templo, nem tinham provas acerca disso, e também de causar tumultos em Jerusalém, e agora eles já estavam generalizando, colocando que Paulo estava causando confusão em todo o mundo antigo conhecido, que era, na sua maioria, dominado pelo Império Romano. Então, essa acusação seria seríssima. Se realmente estivesse alguém ali sendo julgado por esses crimes, a pena seria de morte. Mas nós vemos que essa acusação é infundada, porque Paulo logo depois apresenta os seus argumentos. E nos seus argumentos nós vemos que a confusão não era provocada por ele, mas pelos próprios judeus. Então os judeus provocavam a confusão, eles julgavam o caso e eles ainda culpavam as pessoas. Vejam só a que ponto estamos chegando aqui na lei que os judeus estavam praticando, na lei que eles estavam promulgando e que eles estavam praticando. Pensem só. A pessoa era julgada por um crime que ela não cometeu, acusada de tumulto, e sendo que os próprios judeus eram aqueles que estavam provocando o tumulto. Então nós vemos aqui dos versículos 1 a 9 a acusação de Tértulo, né? Tértulo colocando aqui a acusação infundada. Nós percebemos que não tem fundamento nenhum naquilo que Tértulo coloca como acusação. Nós vemos depois dos versículos 10 a 21 a defesa de Paulo, e aí Paulo apresenta os seus argumentos, apresenta a verdade dos fatos, e nós vemos dos versículos 22 a 27 Félix ali tentando fazer a política da boa vizinhança e tendo as suas atitudes insensatas, porque ele queria agradar os judeus, aqueles que estavam acusando a Paulo, e por isso ele mantinha Paulo no cárcere. E isso perdurou, meus queridos irmãos, 2 anos. Percebam, olha só a situação em que Paulo estava. Ele estava enfrentando uma acusação infundada e ele estava preso injustamente por um longo período de tempo. Percebam que os judeus estavam ganhando aí ganhando espaço, ganhando nas suas argumentações por causa de mentiras, por causa de coisas infundadas. No entanto, nós vemos que até na prisão Paulo tinha um certo privilégio. Paulo era um homem privilegiado não apenas pelos homens, né, mas por Deus. Ele era um homem de uma inteligência indizível, no entanto, ele tinha também uma conexão, um Wi-Fi ali com o Papai do Céu. Era algo verdadeiramente especial que esse homem tinha, já que ele recebia essa instrução diretamente de Deus, ele recebia a palavra diretamente do Espírito Santo acerca daquilo que ele queria, que ele precisava falar diante dos próprios governadores, e olha só que grande oportunidade que Paulo tem em suas mãos. Ele tinha liberdade,
ali no palácio, ele estava sob a custódia do próprio governador e tinha ali alguns guardas que mantinham a segurança dele. No entanto, ele tinha liberdade para que os seus amigos viessem e o servissem. Além dessa liberdade, ele tinha também uma intimidade grande aqui com Félix e com a Drusila. Drusila era a esposa de Félix e ela gostava de ouvir a mensagem, ela já estava entregando o seu coração para Jesus Cristo e estava mudando já o seu comportamento, estava entregando a sua vida para o cristianismo. Eles conheciam muito bem o que significava o caminho, eles talvez aqui fazendo aquela referência à frase de Jesus Cristo, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, muito provavelmente eram conhecidos como o povo do caminho por causa dessa referência de Jesus Cristo, e nós vemos Drusila simpatizando com o cristianismo. Já Félix, ele teve medo. Quando Paulo ensina sobre o domínio próprio, sobre a justiça e sobre a questão do julgamento, né, do juízo vindouro, Félix teve muito medo e pediu para que Paulo cessasse de falar naquele momento. No entanto, ele chamava Paulo constantemente para ouvir as suas mensagens. Vejamos aqui a eloquência de Paulo, vejamos a oportunidade que ele tinha de pregar para um governador e também para a sua esposa, Drusila, e mais do que isso, nós vemos também a oportunidade que Paulo tinha de levar o Evangelho, de expandir o Evangelho a pessoas que eram pessoas extremamente influentes no seu, ali no seu campo de atuação. Já pensou se um cara desse se converte ao cristianismo? Quantas pessoas seriam impactadas diretamente pelas suas falas, pela sua mudança de comportamento? Então, Deus estava usando Paulo para chegar até os governadores, para chegar até aqueles que precisavam ouvir a mensagem nos altos escalões do Império Romano. É certo que o livro de Atos aqui conta, né, essa intenção de Félix. Muito provavelmente ele queria que Paulo oferecesse dinheiro em troca da sua liberdade. No entanto, nós vemos que Paulo tinha uma vida muito simples e ele não tinha esses recursos os quais o Félix provavelmente achava que ele teria, e aí Paulo não corroborou com esse suborno, esse provável suborno que estava no coração de Félix. Nós sabemos que havia muita corrupção naquela época. Nós citamos aqui um caso de corrupção pelo próprio Cláudio Lísias, o comandante do exército romano aqui. Ele diz que conseguiu a sua cidadania romana a um preço muito alto, né? Então, muito provavelmente ele comprou isso, ele foi corrupto e ele se gabava dessa cidadania romana adquirida de forma com suborno, e por isso nós vemos que havia muita corrupção no alto escalão do Império Romano. Paulo estava no meio desse povo todo e pregando o Evangelho. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse contexto e vendo que nós estamos também no meio de muitos lobos, no meio de muitas pessoas que precisam entregar a sua vida para Jesus, no meio de pessoas que estão em altas posições nas empresas, nos governos, e nós temos oportunidades únicas de pregar o Evangelho. Então nós precisamos aproveitar cada uma dessas oportunidades para que essas pessoas tenham também esse privilégio de servir ao Senhor e possam ter uma reviravolta na sua vida, virar a chave. Essas pessoas que estão governando para si mesmas, são corruptas, que de repente elas possam entregar a sua vida para Jesus e tenham também o comportamento completamente transformado. Entregar a vida para Jesus apenas não significa nada, mas além da salvação, é claro, mas que elas tenham também um comportamento transformado e venham a governar para o povo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo, obrigado a Deus porque nós temos
o privilégio de estudar a sua palavra e assim nós podemos crescer, nós podemos observar como o Senhor tem atuado na história da humanidade e nós vemos que temos muitas oportunidades também nos dias de hoje de pregar o seu evangelho, de levar também muitas pessoas para os caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, nos direcione e que a tua graça, ó Deus, nos acompanhe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá certo? Deus abençoe. Amanhã tem mais devocional, se Deus quiser. Um forte abraço, tamo junto e tchau.